Olá, turma! Hoje, em nossa aula de Geografia, vamos dar início ao capítulo 10, Encurtando Distâncias. Vamos realizar atividades nas páginas 150 até a página 156. Os meios de comunicação no cotidiano. Para facilitar a divulgação de informações entre as pessoas, o ser humano utilizou diversas tecnologias e desenvolveu os meios de comunicação. A imagem de abertura deste capítulo é uma cena de um jogo de caça-objetos. Encontre e circule todos os meios de comunicação que podem ser vistos na cena. Concentre-se nos detalhes e divirta-se. Quais desses meios de comunicação você e seus familiares utilizam no dia a dia? Quais meios de comunicação representados na cena são menos utilizados atualmente? A divulgação de informação. Nos capítulos anteriores, você estudou que a tecnologia modificou os modos de produção, de comércio e de serviços. Ao longo do tempo, as necessidades de comunicação e o avanço tecnológico também influenciaram a produção e a divulgação de informações. Com isso, os meios de comunicação individuais, carta, bilhete e telefone, que permitiam a troca de mensagens entre poucas pessoas, começaram a dar lugar aos meios de comunicação de massa, jornal, rádio, televisão e internet, alcançando várias pessoas ao mesmo tempo. Os meios de comunicação de massa diminuíram o tempo de transmissão de mensagens e aproximaram as pessoas. Essas transformações aconteceram durante muito tempo, até os meios de comunicação serem como conhecemos hoje. Com a leitura do infográfico, você perceberá que o surgimento de um meio de comunicação mais moderno não causou o desaparecimento dos outros. Jornal. O primeiro jornal, o Acta Dilma, surgiu há mais de 2000 anos. Com a invenção da máquina de impressão manual, os primeiros jornais impressos em papel foram publicados na Alemanha em 1605. No Brasil, o primeiro jornal publicado foi a Gazeta do Rio de Janeiro, em 1808. Os primeiros jornais online foram lançados em 1994. Rádio. A primeira transmissão de rádio foi feita nos Estados Unidos em 1906. No Brasil, inicialmente, apenas os militares podiam ter aparelhos de rádio. Em 1922, o discurso do presidente Epitácio Pessoa foi transmitido por algumas cidades e foi criada a primeira estação de rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Televisão. As primeiras transmissões de TV foram feitas na década de 1920 nos Estados Unidos. As imagens coloridas só começaram a ser transmitidas nos Estados Unidos e na Europa em 1940. No Brasil, as televisores coloridas começaram a ser vendidas apenas na década de 1970. Na primeira década do século XXI, foram lançadas as televisões LCD, LED e plasma, com maior durabilidade e menor peso, telas maiores e alta definição das imagens. O acesso à informação. Atualmente, com os avanços tecnológicos, a comunicação entre as pessoas pode acontecer por meio de um espaço virtual, o ciberespaço. Esse espaço virtual não é um lugar físico, como o território de um país, uma casa, uma biblioteca ou uma escola. Ele pode ser acessado de qualquer lugar por alguém que possua um aparelho conectado à internet, smartphone, tablet, notebook, smart TV ou computador. O ciberespaço tornou possível a comunicação em tempo real de pessoas que estão distantes fisicamente. Assim, pode-se dizer que as distâncias diminuíram na era digital, pois pessoas de diferentes lugares estão conectadas,
compartilhando informações umas com as outras. Essa conexão pode dar a sensação de que as informações estão disponíveis para todas as pessoas igualmente, em qualquer lugar do mundo. No entanto, muitas ainda não estão conectadas. Os principais motivos para a não utilização da internet são os altos custos dos serviços e dos equipamentos, o desinteresse e a falta de conhecimento. A invenção da internet transformou a maneira de as pessoas se comunicarem e terem acesso às informações. Com os avanços tecnológicos, os equipamentos necessários para usá-la também mudaram muito. O ENIAC, primeiro computador eletrônico do mundo, foi criado para realizar cálculos complexos. Ele pesava 30.000 quilos, mediu o equivalente ao tamanho de 2 ônibus e custou cerca de 30 milhões de reais. Os computadores pessoais começaram a se tornar populares na década de 1990. Nessa época, os monitores eram grandes e tudo era conectado por fios. Por conta do preço, cerca de 6.000 reais, poucas pessoas tinham acesso a eles. No início dos anos 2000, os notebooks se tornaram mais acessíveis e práticos. Com as novas tecnologias, o tamanho e o peso deles diminuiu. Além disso, a conexão com a internet passou a ser sem fio, Wi-Fi. Os primeiros celulares começaram a ser vendidos em 1983 e serviam apenas para fazer ligações. Eles pesavam 700 gramas e sua memória permitia gravar no máximo 30 números de telefone. Entre as décadas de 1990 e 2000, foram lançados modelos de celulares capazes de enviar mensagem, SMS e e-mail. Eles contavam também com telas coloridas, câmeras Bluetooth, reprodução de áudio e baterias com duração de algumas horas. Atualmente, os smartphones agrupam funções de computador, GPS, câmera fotográfica, TV e dão acesso a uma grande quantidade de aplicativos. Por isso é comum as pessoas utilizarem o celular para acessar a internet. Agora é com você. Número 1. Leia o texto a seguir para responder as perguntas. Até os anos de 1990, só havia praticamente 2 opções para se comunicar com as pessoas em lugares distantes: o telefone ou a carta. O telefone era rápido, porém caro. A carta tinha a vantagem da economia, mas era preciso ter paciência para esperar notícias do parente ou amigo distante. Nessa época, as cartas demoravam 15 dias para chegar de um endereço ao outro. Letra A. Porque os meios de comunicação mencionados no texto são considerados meios de comunicação individuais. A carta e o telefone são considerados meios de comunicação individuais porque permitem a troca de mensagem entre poucas pessoas. Letra B. Qual é a principal diferença entre os meios de comunicação individuais e os meios de comunicação de massa? A diferença é o alcance e a velocidade da difusão das informações. C. Com os avanços tecnológicos, novos meios de comunicação surgiram. Atualmente, como pode ocorrer a comunicação entre pessoas que estão distantes?